Fala rapaziada, beleza? Meus manos, hoje eu vou ensinar para vocês como instalar o Windows 11 22H2 em qualquer computador, notebook, tá? Esse aqui é um passo a passo completo para você fazer a formatação no seu PC e deixar ele 100% funcional, beleza? Pessoal, eu vou deixar para vocês o arquivo ISO, tá? Do Windows 11 já atualizado, no caso, a última versão disponível da 22H2, aqui no primeiro comentário fixado. Eu também vou deixar o Rufus, pois é ele que vai auxiliar na nossa criação do nosso pendrive bootável para fazer a formatação, tá bom? Seguinte, aqui na área de trabalho eu já estou com os dois arquivos que eu deixei para vocês, tá? Aqui é o Rufus e o Windows 11 22H2. Você vai primeiramente conectar o pendrive aí no seu PC e com o pendrive conectado você vai dar um duplo clique sobre o Rufus, tá? Aqui eu tô com a versão 3.20, mas futuramente vai que atualiza, já vou deixar mais atualizada para vocês também, pois o link que eu deixei é do site oficial deles, tá? Mas sem problemas, vai funcionar corretamente. Então eu já conectei meu pendrive aqui, ó, como vocês podem ver, ele já reconheceu. Agora simplesmente você vai clicar aqui em selecionar para estar buscando a ISO que a gente deixou aqui na área de trabalho, tá? No meu caso, selecionar, vou clicar área de trabalho e aqui está Windows 11 22H2, tá? Você vai clicar em abrir e aqui, pessoal, é bem importante, tá? Tem muitos computadores hoje em dia que estão vindo com a BIOS somente UEFI, aí você não consegue fazer a formatação com uma forma tradicional MBR como era antigamente, tá? Isso aqui servia para ambos PCs. Hoje em dia tem muitos computadores positivos e Acer e até mesmo aqueles computadores de mesa com aqueles ARM, né, não conheci o nome, que ele só funciona se você deixar em GPT, tá bom? Ele só vai reconhecer o pendrive se tiver GPT. Mas caso você tenha um computador meio antigo, vamos supor de um computador até 2018 mais ou menos, MBR vai funcionar corretamente, tá? E se não funcionar MBR, aí sim você tenta o GPT, mas tranquilo. Colocou aqui MBR, você vai clicar em iniciar para ele estar fazendo a criação do pendrive bootável, tá? Observem aqui que ele pode te dar as opções, né, para estar burlando aí o TPM 2.0 e o requerimento que o Windows 11 necessita para funcionar, tá? Então aqui você pode remover o requerimento, também pode colocar uma conta local para ser criada automaticamente, tá? Que é bem interessante também para a instalação ser muito mais rápido. E somente isso, você não precisa mexer muita coisa não. Disable Data Collection também é interessante, tá? Mas pouca pessoa vão usar isso aí. Beleza, isso aqui é o Windows User Experience, tá? Que é toda aquela configuração padrão que você tem que fazer quando vai iniciar pela primeira vez. Marcou essas 4 opções aqui, dá um OK. Dá OK para ele fazer a criação do pendrive bootável. Vale ressaltar que ele dá um aviso aqui, tá? Se você tiver alguma coisa de importante no pendrive, você tem que salvar antes de clicar em OK aqui. Clique em OK, ele vai limpar o pendrive e vai fazer a criação aí do pendrive bootável, tá? Aguarda a criação e assim que ele terminar, ele dá uma mensagenzinha de pronto aqui avisando que você já pode começar a formatar o PC que você quiser com esse pendrive. Então, beleza, rapaziada, aqui o meu já terminou, como vocês podem ver, e ele dá essa mensagem, uma mensagem aqui chamada pronto, tá? Essa mensagem em verde. Aí, pessoal, o meu demorou um pouquinho, tá? Vocês podem ver pela hora aqui como ele demorou até que muito. Esse pendrive aqui é aquele pendrive da Shopee, então não é de procedência muito correta, né? Então ele não é tão rápido assim. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Primeiramente, você vai precisar conectar no computador no qual você quer instalar esse Windows 11 22H2, tá? Ah, xerife, eu quero instalar no meu mesmo, como é que eu faço? Você pode instalar, é o mesmo tutorial, tá? Só que você tem que ficar atento a uma coisa. Observa se o seu computador ele tem duas partições, tá? A partição, no caso, que está o sistema e a partição que está os seus arquivos. Se não tem, se o seu só tem uma, provavelmente os seus arquivos estão no mesmo local que o seu sistema. Nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai precisar criar uma partição de backup. E nessa partição, no caso, você vai salvar todos os seus arquivos. Você vai clicar sobre este computador, vai vir até gerenciar, tá? Aqui mesmo, vai vir até gerenciamento de disco. Vem aqui, e aqui você vai buscar o seu HD, no caso, né? Vou botar nesse HD maior aqui. Mas no seu caso vai ter só um, né? Como eu já falei com vocês. Então, se o seu tiver só um, você vai clicar sobre ele, vai vir até diminuir. E vai diminuir uma quantidade de gigas no qual você precisa para fazer o seu backup, entendeu? Basicamente, vou mostrar para vocês na prática como vocês vão fazer, tá?
Então eu vou diminuir aqui, ó. Ele fala que no meu HD tem disponível aqui, quanto, meu Deus, deixa eu ver aqui que até me perdi. Tem aqui 919.000 MB, que dá cerca de 918 GB, tá? Então, para mim diminuir aqui, por exemplo, 200 GB ou 100 GB, eu vou colocar aqui 101.000, tá? 101.000, e ele vai diminuir cerca de 98 a 100 GB, tá? Eu não vou calcular muito isso aqui, porque senão a gente perde um pouco muito de tempo. Um pouco muito de tempo é bom, mas vamos lá. Feito, colocou aqui a sua quantidade de gigas em 1000, tá? Em milhares. A gente vai apertar em diminuir aqui. Assim que você aperta em diminuir, observe que ele vai criar uma nova partição no meu PC. Que, como eu disse, 98 GB. Eu vou clicar sobre essa partição que ficou não alocada, com o lado direito do mouse. Vou até novo volume simples. Vou até avançar. Vou avançar novamente aqui, tá? Deixa eu fechar esse Discord aqui. E aqui, ó, eu vou selecionar uma letra para essa nova partição, tá? No meu caso, letra F, avançar. E aqui onde está novo volume, eu vou digitar backup, tá? Está backup aqui, que é onde eu vou guardar os meus arquivos. Por exemplo, estou dando um exemplo para vocês, tá? Então ele criou essa partição, observe que ela já apareceu aqui e ela vai servir para mim fazer backup dos meus arquivos. Por exemplo, eu tenho aqui esse Rufus na minha área de trabalho, eu não posso perder ele, então eu vou copiar ele para dentro dessa unidade aqui e vou colar aqui dentro, tá? Colou aqui, beleza. Pode guardar todos os seus arquivos que estão documentos, downloads na área de trabalho nessa unidade para você não perder eles, beleza? Feito isso, tranquilo. Agora você pode estar reinicializando o seu computador pressionando as teclas de boot. No meu caso, eu já estou aqui na tela com o meu PC desligado, tá? Eu vou ligar ele nesse momento pressionando as teclas de boot do meu computador, tá? Tá aparecendo aqui na tela uma lista para vocês das teclas de boot de cada marca, então é só você seguir de acordo com a marca do seu PC. E aqui, ó, quando você aparecer a tela de boot, né, você vai selecionar o seu pendrive. No caso, é esse Generic Flash Disk. O seu pode ser SandBlaze, alguma coisa assim, tá? Mas se for um genérico também, beleza, você comprou da Shopee igual eu. Brincadeiras à parte, rapaziada. Você vai clicar em Generic Flash aqui e vai dar um Enter. Feito isso, aguarda ele fazer a leitura do sistema que está no pendrive e ele já mostra aqui pra gente o boot do Windows 11. Então você vai aguardar um pouquinho, tá? Para poder ele carregar aí pra gente a instalação. Aí assim que ele chega nessa parte aqui, tá, pessoal? Você vai botar todo o idioma que você quer, o tipo de teclado, tá? Se você tem um teclado padrão, deixa BNT mesmo. Aí no caso, você fez essas configurações aqui, você vai apertar em avançar. Feito isso, aguarda um pouquinho, tá? E você vai selecionar a versão do Windows que você quer, tá? Eu recomendo você colocar a Homer. Tem muita gente que prefere a Pro. Mas se você tem um computador aí, no qual você só quer estudar, eu recomendo você dar uma testada nessa Windows 11 SE aqui, tá? Caso você não goste, depois é só refazer esse processo de instalação, tá? Então eu vou colocar a Home mesmo, que é o padrão aí que normalmente eu uso mais, e vou dar um avançar logo aqui abaixo, tá? Cliquei em avançar, vamos aguardar um pouquinho. Ele vai começar aqui, dá pra gente aceitar os termos, tá? Vou apertar aceitar os termos aqui. Vou apertar em avançar novamente. E aqui, pessoal, vai aparecer as suas duas partições, tá? A partição backup, vai estar o nome backup, você não vai mexer nela, tá? E vai ter a outra partição que estava o sistema anterior. No caso, a outra partição, você vai selecionar ela e dar um excluir e um OK, tá? Feito isso, você vai poder avançar a instalação aqui nessa partição, que é na partição que não está escrito backup, tá? Então, feito isso, selecionou, você vai dar um avançar. Assim que você avança, ele começa aqui com o processo de instalação, copiando arquivos do Windows, preparando arquivos, instalando recursos, instalando atualizações e no final ele vai reinicializar, tá? Então essa parte aqui do vídeo eu vou dar uma acelerada, tá? Que é para o vídeo não ficar tão longo. E pessoal, caso você tenha dúvida sobre drivers, não se preocupe, o Windows 11 ele reconhece drivers até de PC DDR2, tá? Então, se você tem um DDR2, DDR3, você não vai ter problemas, fica tranquilo e pode seguir firme com esse tutorial. Assim que ele termina o processo aí, conclui tudo, ele reinicia automaticamente o computador, tá? Eu dei uns pequenos cortes aqui, que é para o vídeo não ficar tão longo. Aí assim que ele reinicia, ele já dá o primeiro boot, tá? Nessa parte aqui, é só você aguardar que ele já vai para a primeira inicialização do sistema. Lembrando que ele não vai aparecer aquelas configurações padrões iniciais,
por conta que a gente marcou aquelas opções no Rufus, tá? Aí ele vai ignorar, tá? O Rufus integrou lá uma função na própria ISO, na qual ele vai ignorar as configurações iniciais. Ó, e prontinho, rapaziada. Assim que ele passa da tela de preparando-se ali um momento, tá? Ele manda aqui para você fazer algumas configurações iniciais, tá? Ele já skipou algumas outras, mas aqui você tem que fazer algumas bem básicas, como selecionar a região, tá? Apertar sync, etc. Tá fazendo as configurações iniciais para você não ter nenhum problema, tá? Para depois achar que tá com outro nome, etc. Essas besteirinhas, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer as configurações aqui. Colocar o teclado BNT2, né, português Brasil, vou ignorar aqui, não, apertei adicionar. Vou ignorar o layout, tá, vou pular ele aqui, que a gente não precisa adicionar nenhum, já vem automaticamente no correto, que é o teclado que você tem aí, e o teclado que eu tenho aqui, tá. Pessoal, observem que o Windows 11, ele ficou um pouco pesado para essa máquina, tá, mas aqui nos cards, aqui em cima, já tem um tutorial aqui no canal que ajuda a melhorar muito o desempenho do Windows 11 em PC fraco. Então, se você tem um PC fraco, um PC que não é tão bom e que você sinta o Windows 11 pesado, segue esse tutorial aqui que vai dar muito bom, tá? Aqui só agora você colocar o nome que você quer, tá? Botar use aqui mesmo, você pode colocar o seu e ir avançando. Não precisa colocar senha, tá? Não é obrigatório, você só tem que avançar até chegar na tela principal. Só aguardar um momento agora que ele vai finalizar as configurações e vai mandar a gente para a tela do Windows. Olá, né, aquelas configurações básicas. Mas observe que ele não pediu TPM, não pediu conta para poder você acessar o Windows, tá? Foi tudo de forma automática e tudo de forma offline, sem problema nenhum. Então beleza, rapaziada, depois que ele passa aqui daqueles takes iniciais, ele já te manda ali para o sistema principal, tá? E no caso agora é só você conectar o seu cabo de rede ou a sua internet aí no seu PC, tá? Observem aqui, ó, que o meu cabo de rede está desconectado, tá? E eu simplesmente vou só conectar ele aqui no meu PC, pois os drivers já vão estar funcionando corretamente. Pronto, o cabo de rede conectado, observe que ele já mudou aqui abaixo, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Ele só vem com drive de rede, o Windows 11 ele só vem com drive de rede e isso já é bom, tá? Isso não é ruim. Agora você vai precisar entrar no Windows Update do sistema e deixar o Windows Update buscar os outros drivers. É só você vir até configurações, tá? Ele tá um pouco lento aqui, tá, pessoal? Mas depois eu vou fazer algumas otimizações. Eu já ensinei essas otimizações para vocês aqui no canal, tá? Então, se você não lembra que eu falei agora há pouco, novamente, é esse vídeo aqui, tá? Então vamos lá, eu vou agora só descer aqui até o Windows Update, ó, aqui abaixo. Desce aqui nessa parte, deixa o Windows Update buscar aqui os drivers e as atualizações de segurança que faltam, tá? Então é só você aguardar um pouco, não demora, não é um processo demorado nem nada do tipo. Só aguardar alguns minutos. Então observem que aqui ele já listou tudo que falta ser instalado, tá? No caso, ele tem uma atualização aqui para o Windows Defender, vai ativar o Net Framework 3.5 e 4.8 e também tem atualização para ferramenta de malware, tá? E aqui abaixo ele encontrou o único drive que falta para o meu sistema, tá? No caso, ó, Intel HD Graphics é o drive que falta, que o Windows 11 não conseguiu instalar automaticamente. Então, o Windows Update vai instalar esse drive, tá? E pessoal, é basicamente isso. Você só vai aguardar terminar, reiniciar o PC e pronto. Você já vai poder usar o seu sistema com todos os drivers instalados. Aí você entra no navegador e baixa todas as suas ferramentas de uso pessoal, tá bom? E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É um vídeo que nem todo mundo tem coragem de seguir, mas vocês podem confiar, sabe que eu tô aqui pro bem de vocês, para trazer sempre o melhor. Tá bom? É isso, meus manos. Um forte abraço, fiquem com Deus e valeu.